uma civilização de grandes construções e inovações, que gera teoria até hoje. Olá, eu sou a Mariane e hoje você verá um resumo sobre o Egito Antigo. Não podemos falar do Egito sem antes falar do Rio Nilo, porque a existência do Egito só foi possível por causa dele. O nosso rio Amazonas só perde em tamanho pelo Rio Nilo, que é o maior do mundo. Ele está localizado no norte da África, que foi onde nasceu a civilização egípcia. Na parte sul do Nilo encontramos o Alto Egito, o que pode confundir um pouco, já que temos a ideia de norte sempre na parte de cima. Mas isso se dá porque no sul do Nilo encontrava-se grandes montanhas, por isso o nome Alto Egito. Já na parte norte encontramos o Baixo Egito. De julho a outubro era a época em que acontecia a alta do Nilo, onde a água invadia grande parte de terra. E nos outros meses, quando a água recuava, aquela terra estava preta, cheia de nutrientes, minerais e muito fértil, fazendo com que a civilização egípcia ficasse muito próspera. Era ali naquela terra que também poderia se encontrar o papiro, a planta utilizada para a fabricação dos primeiros papéis. E vou colocar uma meta bem baixa aqui nesse vídeo. Se ele chegar a 500 curtidas, eu trago aqui para vocês a história do papel. Alguns historiadores afirmam que mais ou menos no ano 5000 a.C., algumas civilizações nômades se estabeleceram às margens do rio Nilo, formando assim o antigo Império Egípcio. Para você entender um pouco melhor essa história, eu vou deixar aqui em cima, nos cards, um vídeo que eu contei um pouco mais sobre a pré-história. Deixa ele ali para você assistir depois desse aqui, tá bom? Mas enfim, essas comunidades foram se unindo e se transformando, criando novas tecnologias para o artesanato e para a agricultura ao redor do Vale do Nilo, criando assim uma sociedade complexa. Para entender melhor como era a hierarquia dessa sociedade egípcia, vamos pensar em uma pirâmide. Pirâmide, Egito... vamos lá! No topo da pirâmide temos o faraó. A sociedade egípcia é marcada por uma teocracia. A palavra teocracia vem de teo, que significa Deus, e cracia, que quer dizer governada. Então, os egípcios eram governados por uma figura divina, que era o faraó. Além de receber esse título de herança, já que era passado de pai para filho, ele também tinha todo o poder religioso, já que era visto como um deus na terra. Por falar nisso, a sociedade egípcia era dividida em castas, o que significava se uma pessoa nascesse em uma determinada classe social, ela nunca poderia mudar, já que as castas não se misturavam. Com isso, a maioria dos faraós se casava com as suas próprias irmãs ou mulheres da família, para não correr o risco de misturar o sangue divino. O que, por outro lado, como sabemos estudando um pouco de biologia, a família real egípcia tinha saúde bem debilitada e as mulheres sofriam muito com infertilidade. Mas continuando, abaixo dos faraós tínhamos os sacerdotes, que eram responsáveis por cuidar do templo e agradar aos deuses. Para isso, eles recebiam oferta da população. Parte dessa oferta era usada para a manutenção do templo, mas grande parte dela era usada em benefício dos próprios sacerdotes, o que fazia com que eles fossem homens muito ricos. Abaixo deles temos nobres, como por exemplo os nomesh, que eram como se fossem prefeitos, que administravam províncias. E eles também eram responsáveis por fazer recrutamento para o exército. E abaixo temos as pessoas comuns, que era grande parte dos egípcios, que são agricultores, artesãos e funcionários da nobreza. Em sua maioria, eles moravam em casas pequenas, mas sempre muito lotadas, porque quando os egípcios se casavam, era comum continuar morando na casa dos pais. Isso fazia com que na mesma casa pudesse se encontrar diferentes gerações da mesma família. O lado bom de se pertencer a essa classe social é que as mulheres tinham os mesmos direitos dos homens, inclusive igualdade salarial. Também poderíamos encontrar mulheres ocupando o cargo de sacerdote, ao contrário das mulheres da família real, que deveriam permanecer no harém e eram frequentemente forçadas a casar com seus parentes, como vimos anteriormente. O casamento dos egípcios acontecia relativamente cedo,
Isso porque a maioria deles morria em torno dos 35 anos de idade, por causa de doenças ou ferimentos. E falando em morte, essa era uma sociedade fissurada nesse tema, porque estavam a todo momento em busca da vida após a morte. Eles tinham um livro chamado Livro dos Mortos, que até hoje é estudado por muitos historiadores. E, ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não eram a moradia dos faraós, e sim os seus túmulos. A sociedade egípcia era muito influenciada pelos seus mitos pós-morte, o que faziam com que eles tivessem diferentes rituais póstumos, como por exemplo o embalsamamento, que estavam constantemente em busca de novas tecnologias para aprimorar e conservar cada vez mais os cadáveres. Isso porque acreditavam que em um futuro próximo iriam precisar do seu corpo em perfeitas condições. Mas graças a isso, até hoje podemos encontrar múmias em perfeito estado. E também muitos filmes de Hollywood com esse tema. E foi com essas obras cinematográficas também que surgiu diferentes mitos, como por exemplo a maldição do faraó. Mas na verdade esse mito surgiu em 1922, quando o historiador Carter e sua equipe, que estavam escavando o túmulo de Tutancâmon, perceberam que lá poderiam encontrar itens valiosos e ficaram com medo de que saques acontecessem durante a noite. Pediram que um jornal britânico publicasse uma matéria dizendo que todos os membros da equipe que entraram no túmulo morreram. Assim, se espalhou essa história e o túmulo não foi roubado naquela escavação. Mas, mesmo anos depois, o próprio jornal ter desmentido essa história, até hoje muitos acreditam nela. Mas assim, temos uma fake news que ajudou a preservar itens históricos. Outra coisa importante para os egípcios antigos eram de nunca serem esquecidos. Isso fez com que eles registrassem grande parte da sua história. Uma curiosidade: quando uma pessoa se desentendia com a outra, tratava de riscar o nome de seu rival de todas as histórias. Assim, ele não poderia ser lembrado quando morresse. Uma solução para isso era nunca falar o seu nome verdadeiro às pessoas. Só quem sabia o seu real nome eram eles próprios e os membros próximos da família. Me conta aqui, se você precisasse esconder seu nome, qual nome usaria? Realmente podemos encontrar muitas histórias sobre o Egito Antigo. Então, se inscreva no canal para você não perder a parte 2 desse vídeo. E eu te encontro na próxima. Tchau!